Vamos ouvir a preciosa palavra de Deus. Pastor Herbert, com liberdade para ministrar a palavra de Deus nessa noite. Meus irmãos, com muita alegria desejo saudá-los com a paz do Senhor. Por favor, gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias em Apocalipse, no capítulo de número 3 e no versículo de número 14. Quero ser sucinto na minha fala. E entender algumas verdades que Deus tem ministrado ao meu coração. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 14, por favor. Apocalipse 3, 14, por favor. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueças, vestes brancas para que te vistas, e não apareças a vergonha da tua nudez, e unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus irmãos, em tempo, louvar a Deus pela vida do pastor José Carlos de Lima, pela boa e ímpar oportunidade em poder estar com os irmãos. Não obstante, louvar a Deus pela vida do pastor Álvaro. Muito obrigado, pastor, pela gentileza, pelo carinho, a hombridade. Então, logo também louvar a Deus pela vida do querido pastor Jairo, pela forma nobre que nos recebera na noite desse dia. A todo o santo ministério e a igreja do Senhor. Eu quero dizer que estou enriquecido com tanta coisa de Deus que já recebi nesta noite. Na instrumentalidade de cada um dos irmãos que por aqui passaram, louvando, adorando, congratulando, verbalizando, exteriorizando acerca das grandezas de Deus. Teu testemunho mexeu muito comigo. Como Deus tem falado conosco. Meus irmãos, mas em tempo, eu quero compreender a verdade de que Deus, o Senhor, Ele preserva um velho discípulo, e esse discípulo, após ser pastor, estar pastor na igreja de Éfeso, é levado, é mandado por Domiciano à ilha, que chamava-se a ilha de Pátmos. Nessa ilha, costumava-se morrer com algumas problemáticas. Dentre elas, morria-se por conta das picadas das víboras que por ali estavam, quando não das bestas asfomeadas que por lá também estavam. Morriam-se por conta do canibalismo, porque eram enviados homens de diversas as etnias para lá, e tal qual também alguns canibais eram levados para lá. Eles acabavam matando uns aos outros para se devorarem. E eles eram mortos também, muitas das vezes, por conta da exaustão do trabalho. Mas Deus preserva João, e aí tiveram a ideia de mergulhá-lo em um tacho de óleo fervendo. João não morre. Deus dá a ele sonhos, revelações e visões. E dentre os sonhos, revelações e visões, ou por que não dizer arrebatamento de sentidos, a Bíblia mostra-nos que o Senhor tem interesse em fazer com que ele escrevesse cartas às igrejas que estavam na Turquia, que estavam na Ásia. Dentre elas eu destaco a igreja de Éfeso, porque algo que me chama a atenção no capítulo de número 2, ao falar da igreja de Éfeso,
é que ele diz que tinha ao seu lado as 7 estrelas. As 7 estrelas aqui representam os 7 pastores que estavam e que permeavam a igreja. Ele tinha à sua destra também os 7 castiçais de ouro, que representavam as 7 igrejas que estavam espalhadas. E ele vai dizer que ele andava no meio da igreja. Isto significa dizer que ele não estava na inércia. Através do seu espírito, ele andava no meio da igreja, trabalhava com a igreja, operava com a igreja. Tudo que era feito na igreja era feito com propósito. Então, portanto, ele tinha propriedade para edificar, corrigir, redarguir, admoestar a sua igreja. A igreja tem dono. Logo, esta igreja somos nós. E ao falar da igreja de Laodiceia, perceba que este remetente, ao escrever ao seu destinatário, a saber, o anjo, a palavra anjo aqui no grego é ângelo, ou aquele que é portador da mensagem ou dos oráculos de Deus, diz, aquele que está em Laodiceia, isto diz o amém. Esse aqui é o remetente. O amém aqui é aquele que tem a palavra final, é aquele que tem o voto Minerva. Vamos entender isso. No ano de 1948, então gaúcho chamado Oswaldo Aranha de Alegrete deu o voto Minerva, e Israel voltou a ser estado novamente. Os senhores conhecem a história. Ele tem a palavra final. Ele está dizendo: eu tenho a palavra final, eu sou o amém, a testemunha fiel e verdadeira. Ele é o princípio, mas também é o fim. Ele é o alfa, mas também é o ômega. Ele está no tempo, mas não se limita ao tempo, porque é dono do tempo. Passado, presente e futuro para Deus é a mesma coisa. Ele não se surpreende com coisa alguma. O teu futuro já é o passado de Deus, é o amém. Ele tem a palavra final. E eu quero fazer a aplicação, nobre presbítero, te dando parabéns, já dizendo que o nosso Deus é aquele que tem a palavra final. A palavra de Deus é aquela que sobrepuja as palavras dos tribunais. A palavra de Deus é aquela que sobrepuja as palavras dos poderes estabelecidos e permitidos por Deus, a saber, o executivo, o legislativo e o judiciário. A palavra de Deus perpassa as coisas e ela perdura. Outro sim, ele é a testemunha fiel e verdadeira. Testemunha aqui não é como alguém que vai comigo ao fórum falar sobre algo que viu ou testemunhou. Testemunha aqui é mártirio, e ele está dizendo: eu sou o maior dos mártirios. Eu já sei qual é a desculpa que vocês darão. Vocês vão dizer que não fazem isso ou aquilo porque estão sofrendo, mas eu sou quem mais sofri, e a prova cabal se dá na escolha do Senhor lá em Filipenses, no capítulo 2 e versículo 5, quando a Bíblia diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, e aniquilando-se a si mesmo, tomou forma de servo, e sendo servo, sofreu morte de cruz, pelo que Deus o Pai o exaltou soberanamente, pastor Álvaro, e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que todo o joelho daqueles que estão embaixo da terra, em cima da terra e céus se dobrem, e toda língua verbalize que Jesus Cristo é o Senhor. A maior prova que ele morreu e ressuscitou é que o Espírito Santo desceu e habita no coração de cada crente, e é isso que nos move, nos traz, e nós não estamos na inércia. Ele é verdadeiro. Olha o que a Bíblia diz em João capítulo 14, versículo de número 6, diz a Bíblia: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele estava falando sobre um atributo que é a imutabilidade. É ele dizendo: eu continuo sendo o mesmo, eu continuo sendo fiel e verdadeiro, eu continuo sendo o mesmo, eu não sou atalho. Em Hebreus 13:8 a Bíblia diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje
será eternamente. Isso me remete a dizer a alguém que está me ouvindo que cada promessa, que cada coisa que Deus te prometeu, que cada coisa que Deus te falou, ainda continua em veemência, ainda continua em vertência, ainda continua em perpetuidade, ainda continua em veracidade, ainda continua, aleluia, nos projetos e nos propósitos de Deus. Ele é fiel e verdadeiro. O princípio da criação de Deus, eu gosto quando a Bíblia diz lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João no capítulo 1 e versículo de número 1, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quando Deus foi fazer os homens, ele vai comungar com a Trindade Santa, e o verbo ali, veja, está em vena, e ele vai dizer assim: façamos o homem, vamos pluralizar isso, façamos o homem, uma ação futurística, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele está no começo, está no meio, está no fim, o princípio da criação de Deus. E aí ele diz à igreja: eu sei as tuas obras, eu sei quem você é, e eu preciso compreender com vocês que a igreja de Laodiceia é uma igreja que trabalha, é uma igreja que faz alguma coisa. E obras aqui nos originais é filantropia. Obras aqui são coisas que se faz filantropicamente. É uma igreja que visita as viúvas e os órfãos, é a igreja que visita os enfermos nos hospitais, é a igreja que entrega literatura, é a igreja que fala em culto público. A questão não é fazer, é como se faz. E eu preciso perguntar nesse culto de evangelismo, como é que você está fazendo? Deus sabe que você está fazendo, mas como é que você está fazendo? Deus sabe que você está cantando, mas como é que você está cantando? É por isso que a Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículo de número 1: rogo-vos, pois, irmãos, que pela compaixão de Deus apresenteis os vossos corpos em santo sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Culto, para ser culto, tem que valer a pena. Não pode ser qualquer glória, qualquer aleluia, qualquer hino, qualquer regência. Eu tenho que reger como se fosse o meu último hino, eu tenho que cantar como se fosse a minha última vez, eu tenho que dirigir o culto como se fosse a oportunidade da minha vida, eu tenho que tocar como se eu estivesse tocando nos dias de Davi cônsul, de que quando eu toco, os demônios vão embora, as vidas são libertas, as pessoas são renovadas, o Espírito Santo é manifesto. Enquanto você canta, você toca. Esta adoração, esse louvor tem endereço, o coração dos ouvintes e os ouvidos de Deus. Nós estamos cantando, louvando, adorando, e Jesus está libertando, curando, salvando, operando sinais, maravilhas e prodígios. E eu estou falando segundo a liberação da palavra de Deus. Escuta este hino, mas vai para casa com a certeza: Jesus falou que o mar vai se acalmar, alguma coisa nova vai acontecer. Jesus falou que lá não haverá morte ou choro. A minha esperança é maior. Eu sou crente em Jesus, eu sou crente em Jesus, eu sou crente em Jesus. Concluindo, ou partindo para a minha conclusão, veja que coisa importante. Ele disse: vocês não são frios nem mornos, vocês fazem a obra, mas fazem de uma forma indiferente. Vocês são indiferentes com o sagrado. E aqui, antes de aplicar teologicamente, eu quero perguntar para você: Deus pode tratar você da mesma forma que você me trata? Deus pode tratar você da mesma forma que você trata teu irmão, da mesma forma que você trata teu vizinho. Vamos engrossar um pouquinho. Deus pode tratar você da mesma forma que você trata a obra dele. Deus pode olhar para você da mesma forma que você olha teu irmão.
com desprezo que você olha para ele e para ela. Porque geralmente os intransigentes são aqueles que não são nada na vida, não conquistaram nada, não chegaram a lugar algum. São as pessoas que são inacessíveis. As que conseguiram, elas são amáveis, elas são afagosas. Querido, o que eu estou dizendo é: você precisa ter um pouco de mel. Olha para mim, eu sou o teu irmão, eu sou o teu irmão. Você tem a obrigação, o dever de me amar em Cristo Jesus. Oh, aleluia! Nós somos iguais. Eu vou partir para a minha conclusão, mas veja, por que Deus vai usar esse termo antropológico, esse termo sociológico, esse termo geográfico, esse termo onde nós vamos chamá-lo de antropático? Veja, são linguagens que Deus fala para que nós possamos compreender. Ele está dizendo: vocês são mornos, porque alguns desavisados chegavam em Laodiceia e bebiam as águas de Laodiceia, e as águas de Laodiceia davam ânsia, porque elas eram insalobas, e além de serem salobas, eram mornas. Aí ele está dizendo por quê? Porque a igreja de Laodiceia perdeu a sua característica evangelística. Qual é a característica da igreja verdadeira? Veja, e por que essas águas aqui são mornas? Porque era o encontro de duas águas. Era o encontro das águas de Colossos com as águas de Herápolis. As águas de Herápolis eram águas termais, irmão Ismael, eram águas termais, e essas águas eram curadas para as curas, ou para a cura das doenças de pele, da dermatologia, eram usadas para curar as doenças e para extrair as toxinas das pessoas. Elas já viajavam para lá, para esse fim. E aí eu entendo aqui, é Deus falando para a igreja: sabe qual é o mal de vocês? Vocês têm tudo, têm ouro, têm prata, têm tudo, mas não tem mais característica de igreja. Vocês não curam mais ninguém, vocês não ajudam mais ninguém, vocês não entendem mais ninguém. Vocês acham que as coisas se resolvem só com dinheiro, e não é com dinheiro que resolve. Tem alguém que chegou aí, quem sabe sentou do teu lado, e só está precisando de um abraço, só está precisando da paz do Senhor, só está precisando da tua atenção, só está precisando da tua amizade, só está precisando que você lhe estenda a mão. Eu me lembro quando eu fazia graduação, eu estudava os crimes contra a vida. Certa feita nós estávamos em aula, o professor ensinando, e a minha melhor amiga saiu da sala, e eu fui atrás dela. Eu dirigi a igreja, eu vi que ela não estava bem. Quando eu cheguei no refeitório, ela estava chorando compulsoriamente, e eu perguntei para ela: por que que você está chorando? Em São Paulo você ouve muita palavra mano, por que que você está chorando, mana? E ela disse: deixa eu te contar uma história. Eu não vou dizer o nome por ética, mas ela disse: deixa eu te contar uma história. Uma vez eu arrumei um namorado, infelizmente eu engravidei, e eu entendi que a solução estava em praticar o aborto. Abortamos a criança, e desde então, de sempre em vez, eu escuto uma voz falando no meu ouvido: mamãe, por que que você fez isso comigo? Vem pra cá, mamãe. E eu já tentei me suicidar, eu já tentei tirar minha vida, mas fazia alguns dias que eu não escutava mais essa voz. E quando o professor falava sobre os crimes contra a vida, novamente eu ouvi essa voz nos meus ouvidos, e eu falei: meu Deus, eu vou me suicidar e vou me encontrar com esta criança, porque a minha tia, que é de uma outra religião, disse que essa criança é o meu filho, que eu abortei, que está me chamando para ir embora com ele, e eu vou embora, mano, eu vou me despedir de você. E eu disse para ela: você crê na Bíblia? E ela disse: creio. Então deixa eu ler para você. Abri lá na segunda carta de São João, no capítulo 2, versículo 1 a seguir, e disse assim: olha o que está escrito aqui, você vai se identificar, porque eu fazia direito na época. Olha o que está escrito aqui. A Bíblia diz assim: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, há um advogado, Jesus Cristo justo, e o sangue de Jesus vos purifica de todo pecado. Há poder no sangue de Jesus, há poder no sangue de Jesus, há poder no sangue de Jesus, há poder no sangue de Jesus. E ela me disse: como é que eu faço para adquirir perdão?
Como é que eu faço para adquirir? Falei, vamos para o Código Penal. Não há crime sem lei anterior que a defina, não há pena sem prévia combinação legal. A lei só retrocede para benefício do réu. Jesus veio, morreu na cruz do Calvário. E eu tenho uma coisa para te dizer: o sangue de Jesus te purifica. Mas como é que eu faço para ser purificado? Assina a procuração que ele vai advogar para você. Como é que eu assino essa procuração? Falei, levanta a mão e diga comigo: Senhor Jesus, eu te aceito como único e suficiente Salvador da minha alma. Eu quero dizer para vocês, eu não sei qual é o teu nicho de negócio, mas saiba que o teu consultório médico vai ser para a glória de Deus. Olha, o teu consultório de odontologia vai ser para a glória de Deus. O teu escritório de advocacia, a tua construtora, aonde você for limpar uma casa, aonde você chegar, Jeová vai chegar com você para curar, salvar, libertar, operar. Você é uma máquina de cura. Você calai jomana shai. Turi cantai, declava sorevai. O deixarai decante o néblia. Onde estão os batizados no Espírito Santo? Orei cafacinagai. O neravonei chudigimijoma na suria. Derrai. Managashai derecantai. Ai joeberrai. Um dia fazendo um churrasco em casa, eu tive um AVC. Final de 2021. E eu falei, acabou minha vida. E eu ia para o culto, e eu sentava no último banco, porque eu convulsionava. Eu tinha medo de escandalizar, alguns irmãos não entendiam. E eu sentava lá atrás. Um dia eu convulsionei na Assembleia de Deus de Perus, pastor presidente, pastor Elias Cardoso. Os irmãos me socorreram, me levaram para o hospital em decorrência do AVC. 5 dias depois, eu estava no meu dentista, doutor Eduardo, porque eu quebrei o dente do fundo, irmão. Deus é tão bom, falou, na frente não, o atacante não, do fundo. Quebrei o dente do fundo. Ele falou, precisa arrumar teu dente, vem para cá. Me levaram para lá. Quando eu deitei na mesa, na maca, né? Fala, na maca. Quando eu deitei, ele me deu anestesia, ele disse, não posso. Não pode o quê? Já tinha dado anestesia na minha boca. Falei, não posso. Falei, não pode o quê? Eu não posso continuar. Você não veio aqui hoje para tratar o dente, você veio aqui para tratar a alma. Assim diz o Senhor. Eu te curo de dentro para fora. Ei, eu ainda sou romântico, eu ainda ouço a voz de Deus. Eu creio que Deus fala. Eu creio que Deus comunga, eu creio que Deus conversa, eu creio que Deus desperta vocês de madrugada. Eu creio. Passado alguns dias, deixa eu falar sobre a igreja de Colossos, eu termino. A igreja de Colossos, águas frias. Igreja de Colossos era conhecido como águas maravilhosas para se beber. Água mineral, água que matava a sede. E Deus está dizendo para Laodiceia, o teu mal é que você não mata mais a sede de ninguém. Passados esses dias, o pastor Elias me manda um e-mail, e ele diz assim, na verdade ele pede para o pastor Eliseu, que eu fosse lá na igreja de Perus. Estava no Belém, em São Paulo. Não era do ministério de Perus. Congregava no Belém, mas ele me disse, vem aqui, quero falar com você. Eu fui lá falar com ele. Pois não, meu pastor. Ele me perguntou, como que você se sente? Falei, eu convulsionei na igreja, eu me sinto um lixo. Ele falou, você não é um lixo. Você é um pastor. Você é um homem de Deus. Levanta a tua cabeça. Você tem dignidade. Deus vai te abençoar.
e eu vou cuidar de você durante tanto e tanto tempo, tanto tempo. Um dia o pastor Zé Carlos me disse: meu filho, aqui tem lugar para você, eu cuido de você. E eu tenho só a agradecer a Deus pela vida do nosso pastor também. Sabe o que é isso? Igrejas de Herápolis, igreja de Colossos, igrejas que curam, igrejas que matam a sede. Você é esta igreja. Eu quero fazer um pedido para você nesta noite ousado, por gentileza, não vai te atrapalhar em nada. Empresta a mão para essa pessoa que está do teu lado. Faz isso, é um culto de evangelismo. Não vai te matar, não. Ora por ela agora e diga: Senhor, eu não sei se ela está enferma na alma, eu não sei, Senhor, se está enfermo no físico, eu não sei do que ela está precisando, Senhor, eu não sei qual é a sede do teu filho, da tua filha, mas mata a sede dele e dela agora. Mata, Senhor, mata, 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 mata. Enquanto você está orando, as línguas estranhas estão liberadas para que nós as falemos e nos edifiquemos em Cristo Jesus. Igreja do Deus vive em João Pessoa, sejam renovados pela presença do poderoso Deus, sejam tocados, sejam cheios do Espírito, cheios do Espírito. Não espere o próximo congresso, não espere a próxima GO, não espere alguém colocar a mão na tua cabeça, não espere, não espere, você é cheio do Espírito Santo. Ninguém prega como você, ninguém canta como você. No céu tem música mais bonita do que essa aqui. No céu tem serafins, só serafins, que ficam uns para os outros dizendo: santo, e o outro: santo, santo. É tipo vocês daqui: santo, 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 santo. Toda a terra está cheia da sua glória. Por quê? Ele é santo. Aí outro diz: é santo mesmo, rapaz. Santo, santo. Toda a terra está cheia da sua glória. Mas quando você canta, eu não sei o que acontece, Deus para ouvir você. E o Senhor está com saudade de você. E Ele está batendo na porta dizendo: estou com saudade da nossa comunhão. A comunhão não é o coletivo, a comunhão é o individual, é a tua particularidade. Você não era tão inteligente em questões acadêmicas, em questões sociais, mas você era mais humilde. O que é que você precisa para você entender que você não é nada? Um AVC? Um infarto? O que é que você precisa? Você não é nada, irmão. Eu tive uma professora de grego com 70 anos de idade. Ela disse um dia assim para mim: Herbert, você sabe o que é nada no grego? Eu disse: não. Ela falou: é nada. E no hebraico? Nada também. Nós não somos nada. Nada. Volta. Eu me lembro que você sempre cantava na congregação, e o nome de Jesus glorificava com tanta emoção. Se coloca de pé no teu lugar, por favor. De repente foi vencido pelos laços, e do grande amor de Deus se esqueceu. Sei que você chora triste, amargurado, seu primeiro amor morreu. Volta depressa, depressa, você pode crer que Jesus te ama e espera por você. Canta para alguém ouvir em casa também. Volta. Você pode crer que Jesus te ama e espera por você. Foi saindo do seu povo a procurar o que nunca. Me ajuda a encher esse lugar de adoração. Fantasias num segundo conseguiram te levar,
mas a igreja te espera e te chama. Venha logo ocupar o teu lugar. Aproveite que a porta está aberta, mas um dia vai fechar. Canta para Jesus! Depressa, você pode crer que Jesus te ama, te ama. Canta para alguém perto de você ouvir, canta! Volta de... espera por você. Segura para mim. Eu quero fazer 3 perguntas para você, revestido, corroborado de autoridade na pessoa do nosso pastor Álvaro, na pessoa do nosso pastor Jairo. Eu quero perguntar: quantos ouviram a voz de Deus, entenderam que Deus falou com você? Graças a Deus. Primeira pergunta que eu quero fazer: tem alguém aqui que precisa nesta noite reconciliar com Jesus? Levanta a sua mão, por favor. Quero orar por você. O Senhor sente falta do teu louvor. Vem cá, filho, vem cá. Vem cá. Olha, nós temos uma vida preciosa para Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Volta depressa, depressa. Aleluia. Que Jesus te ama. Aleluia. Eu quero perguntar: tem mais alguém que quer reconciliar com Jesus ou aceitá-lo como único, suficiente Salvador da sua alma? Mais alguém que quer reconciliar com Jesus? Que coisa linda, pastor. Tem mais alguém que quer reconciliar com Jesus? Mais uma vida? Vem, 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 vem depressa, vem. Depressa, depressa. Você. Onde está a terceira pessoa? Na internet também. Oh, aleluia. Está voltando chorando para Jesus. Está derramando lágrimas na presença de Jesus. Oh, você pode crer que Jesus... Tem mais alguém que quer aceitar a Jesus ou se reconciliar com Ele? Levanta a mão assim. Tem mais uma aqui, tem a terceira. Aleluia, aleluia. Tem mais alguém para Jesus nesta noite? Tem mais alguém que quer entregar a sua vida a Cristo nessa noite? Levanta a mão assim alto, eu quero ver você, quero orar com você. Alguém que está afastado do santo evangelho, ou alguém que quer aceitá-lo como único e suficiente Salvador da sua alma. Filho de crente não é neto de Deus. Você tem que vir para Jesus. Pastor, mas eu tenho Jesus no meu coração. Romanos 10, 10 a Bíblia diz: com o coração se crê, mas com a boca se faz confissão. Tem alguém? Mais alguém? Muito bem. Tem mais alguém que quer entregar sua vida a Jesus? Muito bem. Última pergunta eu quero fazer: quantos aqui necessitam de um renovo da parte de Deus? Quantos? Eu também. Você vai fazer o seguinte: estenda, aleluia, a mão com a mão do teu irmão para cá. Você entendeu, né? Me ajuda aí. Eu tenho dificuldade de escanear as palavras. Pega na mão do irmão que está do teu lado. Isso, levanta a mão dele para cima assim. O irmão entendeu ali. Rapaz, isso. Me ajuda aí, eu vou chegar lá, calma. Tô bem, não tô? Poxa vida. Estenda a mão para cá assim, ó. Isso, a autoridade nas tuas mãos. Eu gosto de um texto bíblico, pastor Álvaro, que diz assim, lá no primeiro livro de Samuel 1,17: vai em paz e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pedisse. Você não precisa ir na igreja de ninguém. Com licença, pastor. Quando ele levanta a mão aqui para você, ó, e diz isso aqui: que o Senhor te abençoe. Está tudo certo, irmão. O que tinha para ser resolvido amanhã já está sendo resolvido agora. Santo Ministério, estenda as mãos por gentileza. Estão aceitando a Jesus pela internet. Quem pode dar glória a Deus? Aleluia. Eu oro, pastor.
Querido Deus, na autoridade do Teu Filho Jesus e segundo a autorização do Teu servo, eu oro agora pedindo a Tua renovação espiritual sobre a Tua igreja, sobre os Teus filhos. Também eu oro, Senhor, pelos Teus santos que estão aqui diante do Teu altar, ó Deus, e que estão reassumindo o compromisso contigo nesta noite. Apaga todos os seus pecados, meu Pai. Ó Deus querido, dá-lhes forças para que eles permaneçam firmes até o dia da redenção. Ó Deus, os amados que Te aceitam pela internet, glorifica o Teu santo nome, meu Pai. Dá-lhes graça e força e renova, enche, batiza com Teu Espírito, em nome de Jesus. Volta depressa. Deus abençoe.